Bom dia, professor Anderson. Aqui a gente está falando sobre o trabalho, né, que a gente fez a respeito do forjamento a frio. E aqui a gente fez uma breve validação analítica do forjamento a frio e a análise por método de elementos infinitos, que foi por meio do ANSYS. Aqui a gente introduziu brevemente sobre o assunto, explicando um pouco sobre o que é o forjamento, como a gente já havia visto nas aulas. Então, como a gente vai fazer um breve vídeo aqui mais voltado para a análise e para os cálculos, eu vou pular direto para a metodologia, onde eu vou explicar um pouco sobre as equações que a gente utilizou, e o Guilherme vai mostrar depois os resultados que a gente encontrou por meio do ANSYS e qual foi nossa conclusão por meio dessa validação, tanto quanto teórica, quanto pela simulação, fazendo esse comparativo entre as duas partes. A gente tem uma tabela, a gente encontrou uma tabela num livro, que está as referências no relatório, que ele utilizou para fazer a simulação uma altura inicial de 0,1 metro, a final de 0,075, uma tensão de escoamento inicial de 33 megapascal e um módulo tangente de 167 megapascal. A partir disso, ele fez alguns cálculos, que foi a deformação total e a tensão final, que LN, a deformação é posta como LN de H0 sobre HI, que é a altura inicial e a altura final do tarugo de cobre que a gente usou, de bronze, perdão, e a tensão final que a gente encontrou a partir da equação y1 igual a y0 mais z tangente da deformação. Isso resultou numa deformação de 0,287 e a tensão final de 81,04 para o caso de não atrito, né? E a partir disso a gente encontrou as pressões, né? As pressões de forjamento por meio da equação y1e elevado a UB sobre H1, que é o coeficiente de atrito, vezes a largura, dividido pela altura final. E a gente encontrou, então, com o atrito, uma pressão final de 86,62 megapascal. Agora a gente vai falar um pouco sobre o ANSYS, né? Sobre como a gente fez essa validação e o Guilherme vai explicar um pouco como foi feito e os resultados que a gente encontrou a partir dessa simulação. Bom dia, eu vou explicar o que foi feito no ANSYS e eu vou mostrar no próprio programa aqui. Primeiro a gente desenhou as três geometrias, podemos ver aqui que são três geometrias independentes. A de cima e a da extremidade inferior, elas são simulações de matrizes. E a do meio é a simulação do bloco a ser forjado. No caso, o primeiro foi desenhado, aqui basicamente é o passo a passo de tudo que fizemos. Primeiro fizemos as geometrias. Depois, como não temos na biblioteca própria do ANSYS, tivemos que importar os materiais. E os dados de materiais foi tirado do livro que a gente utilizou, ele é realmente um livro sobre simulações no ANSYS e ele tem todas essas tabelas que o Matheus já falou. Então isso aqui é o a gente importou o Cooper, que no caso é o cobre, e importou o Die Steel, que no caso é um aço ferramenta. Todos eles são comerciais, os parâmetros estão aqui importados. Depois de importar, a gente definiu cada geometria com cada material. As de cima, as matrizes ficou como aço e a do meio ficou como cobre. Logo após isso, a gente definiu uma simetria no eixo Y, só que isso aqui basicamente no eixo X, na verdade, que é para o bronze não deslizar nessa direção, como se fosse realmente uma matriz de forjamento. Depois fizemos as regiões de contato
E aqui colocamos duas regiões de contato, uma na matriz de baixo e uma na matriz de cima, todas com fricção, que no caso seria o atrito, com um fator de atrito de 0,05. Aqui em cima e embaixo. Depois geramos a malha, fizemos um bom refinamento aqui para ter um bom resultado. E depois fomos para as condições de contorno, que no caso colocamos um suporte travado aqui embaixo para a matriz de baixo não ter nenhum movimento em nenhum dos eixos. O corpo de bronze ficou totalmente livre, só com aquela restrição de simetria. E o bloco de cima a gente aplicou uma pressão de 39,4 MPa no eixo Y, de baixo para cima, que no caso é para simular a pressão de forjamento. Logo após isso a gente foi tirando alguns resultados, por exemplo, a normal elastic strain, que no caso é uma unidade de metro sobre metro que tem algumas tabelas de comparação para a gente saber se a tensão por essa unidade é muito alta. Aqui no caso tem o normal stress também, que a gente plotou. Aqui tem a tensão equivalente de von Mises. Podemos ver até uma animaçãozinha aqui onde foi os maiores picos, que foi no caso na matriz de cima, que recebeu toda a pressão. Só um segundo que está carregando. Olha lá. A parte vermelha é os lugares que mais sofreram pressão. Aqui temos a deformação total. Aqui eu escolhi mostrar só o bloco de bronze, que é o que realmente nos interessa. Aqui vemos que a maior deformação foi de 0,027, que está em relação ao ponto de cima com o seu ponto inicial. Aqui também tem uma animaçãozinha bem legal. E podemos ver que esse resultado aqui ficou bem perto do resultado que o Matheus calculou na mão, mesmo no papel. Isso prova que talvez a simulação esteja certa, né? Aqui temos a deformação direcional também, que eu escolhi para mostrar a todos, mas somente no eixo X, que é para a gente conseguir ver o efeito de barril, que é comum nos processos de forjamento, que é o alongamento do corpo forjado no eixo X. Podemos ver que foi um alongamento um pouco significativo, que foi de 0,06 metros. Aqui temos algumas mais ilustrações de como funciona o atrito nas regiões. Aqui podemos ver que temos uma legendinha, que no caso sliding é ele está deslizando e sticking meio que ele está agarrando. Aqui dá pra ver um pouquinho melhor na simulação, que acho que na maioria do tempo que eu me lembro ele está deslizando sobre e embaixo ele está sempre agarrando. Olha lá. Aqui tem as pressões de contato nos dois pontos de contato também. E aqui tem o frictional stress, que é a tensão de fricção. Podemos ver que no ponto de cima ela é bem maior que no ponto de baixo. E aqui tem a força de reação, que no caso vai ser a mesma da pressão. Mas podemos ver que a direção dela não é totalmente perpendicular. E essa foi a análise que a gente fez no ANSYS. A gente não conseguiu encontrar algumas soluções mais interessantes para colocar aqui. Acho que todas que importam pra gente são essas. E como o Guilherme havia dito, ficou bem próximo, né? A deformação teve um erro relativo de 8% em relação ao teórico, que deveria ser 0,025. Então, assim, ficou realmente próximo o valor. E quanto à pressão, a pressão calculada teoricamente por meio da equação que a gente estudou em sala foi de aproximadamente 39,4 megapascal, que foi a que a gente usou para descrever o ANSYS, né? Que a gente usou para fazer a simulação. Então, isso converge também, né? Para um bom resultado de deformação. E eu acho que é isso, nosso trabalho.
Espero que tenha ficado bem explicado e que o senhor consiga entender o que a gente quis dizer e o que a simulação apresenta para a gente. Bom dia, né? E boas férias para o senhor. Bom dia, boa tarde pro senhor. E a gente vai encaminhar todos esses arquivos pro senhor também, se o senhor quiser dar uma olhadinha e tirar algumas dúvidas com a gente também. É,